Boa noite, estamos começando mais um Jogo do Poder pela Rede CNT de televisão, Canal 7. E hoje vamos receber aqui o prefeito de Biporã, José Maria Ferreira. Prefeito, o senhor está aqui nos últimos meses de governo frente à Prefeitura de Biporã. Como é que o senhor avalia a sua passagem na Prefeitura? Boa noite. Boa noite. Nós estamos no segundo mandato consecutivo e a avaliação que tenho e que tenho obtido através de pesquisa, de contato com a própria população, é uma avaliação positiva. Uma administração realizadora, uma administração que buscou cumprir com aqueles compromissos assumidos durante o período de campanha, das duas campanhas, e hoje a cidade de Biporã mostra índices de avanços na questão da saúde, na questão da educação, na condução da mobilidade urbana, na questão da segurança através pela iluminação pública, que hoje nós temos um padrão de iluminação pública na grande parte da cidade de bom e de alta qualidade. Nós temos um pavimento hoje, boa parte da cidade, todo recuperado. Nós temos um avanço na economia extremamente positivo. Nos últimos 7 anos, contados até 2015, nós temos um crescimento de 233% no valor agregado, que é a forma com que se mede o PIB, Produto Interno do município. Então, saiu de 661 milhões em 2008 para os 2 bilhões e 203 milhões agora, neste ano de 2015. E nós esperamos que tenhamos condições, mesmo com esta crise econômica, com toda esta situação em desfavor na economia, nós esperamos chegar esse ano a 2 bilhões e 400. Então será um crescimento de média anualizado de 33,28. Nem a China, nos seus melhores momentos, conseguiu isso e o município de Biporã está experimentando isso. Tanto é que também é um dado que nos traz um favorecimento, é a classificação do índice de gestão financeira. Nós estávamos lá para 200 e pouco em 2010, 2011. Hoje nós somos o 51º do país e o 5º no estado do Paraná. Então, não foi só o crescimento econômico, mas também foi uma gestão que permitiu a melhoria da forma interna da administração pública. A questão dos processos dentro da administração, a condução burocrática, os níveis de informações que nós prestamos à nossa sociedade, eles melhoraram e nós temos condições de tornar isto um legado para as próximas gerações. Ou seja, os cofres da Prefeitura vão bem? Não, isso diria para você que está equilibrado, mas neste momento, o momento em de queda de arrecadação, nós estamos vivendo momentos de aperto. Não tenha dúvida, isso não é privilégio só de outras cidades. Ibiporã, com todo este crescimento, com toda esta dinâmica na economia, que também nem sempre representa tudo isto na arrecadação. Esses valores eu exponho para mostrar o crescimento e o potencial da nossa economia, porque ele vai ser refletido nos próximos anos ainda. Mas os cofres não tem grande sobra, não. Até aqui, eu sempre digo até aqui, por quê? Porque na instabilidade que está a economia brasileira, você não sabe o dia seguinte. Projetar uma gestão onde você não tem domínio da receita e não controla a despesa, especialmente a despesa de custeio, entre elas pessoal, porque você não tem como reduzir, você não tem como adequar a tua despesa à questão da receita. Eu não tenho condições de reduzir áreas como saúde, educação, transporte, pessoal. Então, é muito complicado e isso traz uma possibilidade de amanhã eu viver um momento de aperto e, às vezes, até sem condições. Mas hoje ela está equilibrada. Falando em aperto, quais foram as principais dificuldades que o senhor teve frente à Prefeitura? Falta de estrutura. A falta de estrutura na Prefeitura, quando nós assumimos, estrutura de equipamento, estrutura interna, sistema de computações, um setor que pudesse se organizar, prática e procedimentos em processos que
na administração são necessários e que nós não tínhamos. E nós recebemos, neste período, muitas atualizações e uma exigência maior por parte dos órgãos fiscalizadores que impuseram uma nova prática, e com nova prática nós tivemos alguns problemas para adaptar o quadro à necessidade e também do conhecimento. Mas superamos, isso foi superado e nós estamos avançando dentro da nossa condição e da nossa realidade. Vamos falar agora de um tema muito importante para a população de Biporã, que é a educação. Né? O índice de desenvolvimento da educação básica atingiu a nota esperada, que é 5,4, né? Ultrapassou 5,3 do INEP, 5,4 do Biporã. Quais foram os principais investimentos nessa área? Pois a educação é uma situação que nós questionamos o tempo todo o Brasil pela questão da educação, que se não houver uma educação de qualidade, não haverá, com certeza, um desenvolvimento, não haverá avanços na economia, não haverá avanços para a sociedade de ganho, mas nós observamos que é uma área difícil de ser alavancada. Nós fizemos grandes investimentos, colocamos lousa digital, atualizamos, fizemos cursos de atualização, sempre atualizando o professor, de capacitação, e buscamos criar responsabilidade para com os índices. Os índices não foram apenas metas, eles foram responsabilidades nossas durante o período. Algumas escolas, alguns CMEIs, efetivamente atingiram essas metas e outras não. E aí tem muito de extrato social, de como vem, que a educação você não consegue mudar ela de hoje para amanhã. É um processo de continuidade de alterações. Mas nós avançamos muito na questão da estruturação da carreira dos nossos servidores da área de educação. Avançamos na questão da estruturação dos métodos, do material didático-pedagógico, da alimentação escolar, que hoje nós temos uma alimentação escolar de ponta, mesmo que às vezes você, por falha, hoje nós estamos tendo um problema muito sério de fornecimento. Empresas ganham licitação e amanhã elas descontinuam as suas atividades, quebram. E aí nós não temos como suprir com a mesma rapidez da demanda. Então, às vezes, pode acontecer isso, acontece conosco, acontece em outros municípios também. Mas de avanço é o quadro de pessoal, é a estruturação, são os espaços físicos que nós adequamos, porque para você ter uma boa condição de ministrar uma aula, de transmitir o conhecimento, o professor precisa do espaço, o aluno precisa do espaço adequado. E isso nós buscamos fazê-lo adequado em todas as escolas. Voltamos já com o Jogo do Poder. Voltamos a apresentar o Jogo do Poder e hoje estamos recebendo aqui o prefeito de Biporã, José Maria Ferreira. Prefeito, a gente no outro bloco estávamos falando de educação. Qual que é a sua opinião sobre a escola sem partido? Escola sem partido, uma boa pergunta. A escola ela não pode ter partido, mas ela precisa ser uma escola política. Nós temos que entender e precisamos explicar o que é a política e o que é a participação na política. Eu não posso ter uma escola afiliada a partido A ou B, mas ela precisa ensinar o conceito de partido, de participação, de integração na vida da comunidade, do Estado e do país. Porque senão eu não consigo dizer e lecionar sobre cidadania. A cidadania sem participação não é cidadania. Então a escola sem partido eu entendo desta forma. Ela não tem que ser filiada a nenhuma regra, em nenhuma ideologia, nenhum conceito de administração, mas ela precisa ensinar a participação política, precisa de dar o valor e a importância desta ação dentro do processo de qualificação e de formação da sociedade. Bom, prefeito, de um assunto importante, a gente vai para outro assunto importante que interessa a população de Biporã. Sim. Vamos falar um pouquinho de saúde. Certo. Qual que é o balanço que o senhor faz na sua gestão da saúde de Biporã? A saúde, nós assumimos uma saúde com gasto de em torno de 8 milhões e hoje esse ano ela deve aportar os 32 milhões de reais.
ampliamos o quadro de servidores. Hoje nós temos quase 600 servidores na área de saúde, pessoas envolvidas com a saúde. Nós temos uma rede de atendimento, de espaços físicos das mais adequadas possíveis. É só olhar, nós temos lá o nosso centro de saúde, que é o UBS, o posto central, como diz, é chamado, Eugênio de Amolim. Ela faz inveja a qualquer... Inveja não diria, mas ela se equipara a qualquer clínica particular. Então, isso nós reformamos todas, construímos mais 3 novas UBS, adequamos e criamos uma estrutura para poder atender a nossa população. Nossa população hoje, ela tem isso medido pela FINERJ, ela, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, ela apresenta um estudo anualizado desta situação. Em 2015, nós temos um valor de aplicação de 98%. Então, hoje, a saúde de Ibiporã não é o problema mais grave que nós temos de demanda. Ela tem problema. Se você for verificar, nós construímos a UPA, hoje presta um grande serviço à nossa comunidade, mas nós encontramos um problema no secundário, que é o Hospital Cristo Rei, que é uma rede de atendimento de hospitais, e que não é função do município, porque nós não temos a administração plena. Londrina tem administração plena, Ibiporã não tem. Ibiporã, nós somos responsáveis pela saúde primária. A secundária é do governo do estado e da União. E mesmo assim o município contribui com o Hospital Cristo Rei em torno de 180, 190 mil reais todo mês. E pago regularmente, o que hoje é uma despesa bastante apertada, considerada, porque isso dá 2 milhões e 400 por ano, na média. E nós temos a despesa da UPA, que dá em torno de 350 a 400 mil reais também todo mês, somando quase 4 milhões e meio anualizado. Então, para nós, a saúde pesa. Nós estamos consumindo, ou investindo, 30% foi o 29,67% foi do ano passado. E este ano, talvez tenha a perspectiva de ter uma queda, mas nós não podemos gastar mais em saúde do que em educação. O processo está inverso. O processo de qualificação, de formação, tem que ser feito, tem dado mais investimento. Voltando só para dar um dado de saúde, nós temos 5.400 alunos na rede pública municipal, entre a educação infantil e a educação regular. E para atendimento, nós devemos atingir esse ano 190 mil consultas. É muito atendimento, é um atendimento bastante expressivo para uma população de 55 mil habitantes. É mais do que a média de 3 consultas por ano por cada habitante. É quase 4. Então é uma média bastante elevada e a saúde ela tem que ser melhorada na parte do secundário, mas entendo que a população está satisfeita, tem um grau de satisfação razoável. Não vou dizer que está satisfeita, mas tem um grau de satisfação razoável. Prefeito, o Hospital Cristo Rei está sob intervenção há mais ou menos 2 anos. Isso. Né? Há uma conversa do município com o governo do estado para investir mais nesse setor ou não? Sim, nós, a prefeitura, o executivo, a Câmara de Vereadores, a sociedade organizada, juntamente com o próprio hospital, já foi no governo por várias vezes. Já fizemos entabulações junto à nossa chefe da 17ª, a doutora Terezinha Sanches, e no sentido de viabilizar recursos. Nós já obtivemos o recurso para o Hospital Cristo Rei de 184, 187 mil reais durante 12 meses, né? Mas ele findou, e hoje o hospital tem dificuldade para financiamento dele. O que prende hoje, que torna inviável o hospital, e não só o Hospital Cristo Rei, mas a rede de hospitais no Brasil, é a remuneração que o SUS paga pelos procedimentos. Os procedimentos não
cobrem os custos. E se não cobrem os custos, evidentemente vai fazer um buraco. O Hospital Cristo Rei tem um déficit hoje de aproximadamente R$200 mil. Quer dizer, isso dá 2.400.000 por ano. E não há o que pagar e não há como você viabilizar esta situação. E não é sem razão que muitos hospitais no Brasil têm fechado. Nos últimos 5 anos, fecharam-se mais de 10 mil estabelecimentos hospitalares no Brasil. É muito. E nós podemos ver que nós não temos condições de ter esta situação normalizada. A constatação é como vivem os nossos hospitais, especialmente aqui de Londrina, que são hospitais de referência. Tanto o HU, o Hospital Evangélico, como o Hospital Santa Casa. Voltamos já com o Jogo do Poder, recebendo hoje o prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira. Voltamos. Voltamos com o Jogo do Poder e agora vocês vão ficar com os destaques da semana direto de Brasília. Os Estados Unidos abriram o mercado à carne brasileira in natura. Tanto o Brasil poderá vender produto para os norte-americanos, quanto os Estados Unidos para o mercado brasileiro. A negociação durou 17 anos e deve aumentar em $900 milhões os ganhos com exportações. O governo espera embarcar as primeiras remessas para os Estados Unidos daqui a 3 meses. Já está em funcionamento o Centro de Cooperação Policial Internacional, que vai coordenar as atividades de segurança durante a Olimpíada e a Paralimpíada no Rio de Janeiro. O centro reúne agentes de segurança de vários países. Nos aeroportos também já está em funcionamento o equipamento que identifica passageiros pela biometria facial. A câmera de reconhecimento é integrada a um computador que automaticamente cruza as informações da Receita com outros dados fornecidos pela Interpol, a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência e empresas aéreas. A Polícia Federal realizou mais uma fase da Operação Lava Jato. O principal alvo foi a empreiteira Queiroz Galvão. A nova fase da operação foi realizada em 6 estados e foram presos o ex-presidente da construtora, Ildefonso Colares Filho, e o ex-diretor Otton Zenoide de Moraes Filho. Eles são acusados de tentar atrapalhar as investigações. Há provas de que a Queiroz Galvão teria pago R$10 milhões para atrapalhar uma CPI. A propina teria sido repassada em contratos falsos e doações para campanhas supostamente legais e em Caixa 2. Um vídeo mostra a negociação entre operadores e o então presidente do PSDB, Sérgio Guerra, para esvaziar uma CPI sobre suspeita de superfaturamento nas obras da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Um levantamento do IBGE revela que o desemprego tem feito aumentar o rombo nas contas do INSS. Só neste ano, a arrecadação caiu mais de 6%. Por outro lado, o pagamento de benefício cresce em média 13,5% ao ano. A estimativa é de que o regime de aposentadoria feche 2016 com um déficit de quase R$150 bilhões. O rombo é praticamente o dobro do ano passado. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho registra resultado negativo há 16 meses. Voltamos aqui com o prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira. Prefeito, vamos conversar um pouquinho sobre eleições municipais. A gente vive um momento de crise no país, com um governo interino, impeachment da presidente, enfim. Você acredita que esse cenário de crise atinge as eleições municipais ou não? Não tenha dúvidas. Não só atinge o cenário de crise econômica, mas também de credibilidade dos políticos. Qualquer problema que há com um nome político, ele atinge a política. Então, você, mesmo que a tua conduta seja uma conduta correta, seja uma conduta ética, seja uma conduta de pró-ativa à sociedade, mas toda vez que um político tem alguma dificuldade, o mundo político sofre. Ainda mais com a extensão e a gravidade com que aconteceu com relação ao governo central em especial e as representações na esfera da União. Então hoje nós temos uma crença menor
na política e nos políticos. E cabe aos políticos, e aí vem os prefeitos, vereadores, todos os níveis de política, buscar recuperar este espaço e essa credibilidade. E como é que se recupera? Se recupera com trabalho, se recupera com demonstração de seriedade, nas propostas políticas, porque o eleitor hoje, muito mais informado, muito mais consciente, ele não vai aceitar qualquer proposta política como sendo proposta para que ele conceda o seu voto. Ele vai precisar de... E isso é importante. O eleitor vai ficando mais crítico e ele vai tomando mais consciência do seu papel enquanto condutor deste processo. Porque quem conduz o processo eleitoral é o eleitor, é o eleitorado, não é o eleitor, é o eleitorado. Porque ele analisando, ele olhando, ele tem que fazer a análise e tem que buscar o melhor para a sua comunidade, para o seu estado, para o seu país. Agora, nós vamos ter mudanças sérias com a legislação, precisa ter muita atenção, porque senão nós vamos ter a eleição, mas não vamos ter a assunção ao cargo, porque vai descumprir parte da legislação, e a legislação está ficando cada vez mais dura, mais restritiva. Nós vamos ter 35 dias de campanha. A campanha efetiva vai começar agora depois do dia 15, com a eleição no dia 2 de outubro. Então é muito pouco tempo para quem não está... O nome que não é conhecido não tem como chegar. Então, e nesta questão também restringiu a presença de nomes novos, que não tenha um serviço prestado à comunidade. O momento é de crise, mas a participação da comunidade não deixa de ser importante. Aliás, quanto maior a crise, maior deve ser a importância da participação da comunidade. Por quê? Porque ela vai precisar de contribuir na solução. Porque quem paga o custo da crise é a comunidade. Somos todos nós. Eu, você e todos os que estão nessa caminhada. Então não adianta nós acharmos que esse problema não é comigo, esse problema não me interfere. Interfere sim. Qualquer gestão. Vou pegar um dado simples. Como é que foi a gestão do plantio, da colheita e da comercialização do feijão? Feijão era R$4, R$5, R$6 o custo, hoje custa quanto? Custa R$12, R$13 o quilo. Então, isso atingiu, porque não aumentou o meu ganho, porque o feijão subiu. Mas eu vou ter que comprar o feijão se eu quiser ter ele na mesa. Então, todas as ações atingem a sociedade. E por isso, a política é uma forma de atingir no geral. Porque não existe espaço melhor para você patrocinar ações positivas do que a política. Mas também não existe nenhum espaço dentro da sociedade para patrocinar ou para executar ações que, se não bem executadas, elas são extremamente danosas à sociedade do que na política. Prefeito, vamos puxar agora um pouquinho essa eleição municipal para Ibiporã. Sim. O senhor estava comentando aqui que tinha saído do PMDB, que era o seu partido, para apoiar outra candidatura. Certo. Qual que essa repercussão teve na cidade? Olha, é uma repercussão de uma pessoa que tem um grupo muito bem definido. Eu tenho 40 anos de vida pública, comecei em 1976 como vereador na cidade, fui presidente da Câmara, fui secretário, então eu passei por todos os degraus da política local e até chegar a deputado estadual, que foi o cargo que eu ocupei a nível de estado. Sou 3 vezes prefeito, então eu tenho uma identificação muito grande com a comunidade, mesmo eu tendo partido, mesmo eu tendo um grupo muito bem definido, as pessoas não me veem como o José Maria do PMDB, o José Maria do PDT, não, me vê o José Maria, o homem público que tem uma relação íntima com a sociedade ibiporaense. E eu não vejo que isso terá grandes reflexos na condução de nada. Houve um problema de interesse de participação interna e houve um racha no PMDB. E nós tínhamos, dentro daquilo que foi ajustado, um compromisso com a vice, que é a Sandra Moia, e nós assumimos como uma parte do grupo esse compromisso com a Sandra. E ela foi para o PSD, e lá no PSD, para que possa apoiá-lo, para que eu possa
dar a minha imagem, ceder a minha imagem, eu não tinha condições de estar no PMDB. Só foi esta a razão. Tenho grandes amigos, grandes companheiros, que não será com certeza essa minha decisão de deixar o PMDB, que nos afastaremos. Prefeito, a gente agradece a sua presença. Eu aqui sinto muito honrado com o seu convite, com o convite para participar desse jogo do poder, e sempre é bom porque nós temos uma outra face para poder dar, e o homem público precisa estar diante das câmaras para esclarecer as suas posições e dizer das suas ideias. A gente agradece o carinho da audiência, estaremos aqui semana que vem. Boa noite.